Bom, a gente viu aí gente procurando emprego, que deve fazer, mas há também aquelas pessoas que estão preocupadas com outra coisa nessa época, as férias dos filhos. Você já colocou seu filho numa colônia de férias? Como escolher, o que levar em conta na hora de decidir onde deixar os filhos? Tema de hoje na conversa com o Marcos Meyer. Tudo bom, Marcos? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É importante olhar para que detalhes, vamos dizer assim, na hora de se optar por uma colônia ou outra? Tem vários detalhes que a gente precisa levar em conta. Um deles é a quantidade de adultos cuidando das crianças. Tem colônia de férias que coloca 100 crianças e um adulto cuidando. Aí é pior do que uma sala de aula pela quantidade. Isso faz com que venham novos problemas ou problemas que depois o adulto não consegue dar conta. E outra, se uma criança quebrar o braço, para onde ela vai ser levada? Para qual hospital? Já tem gente preparada para isso? Ou a principal pessoa mais responsável do local vai ter que sair porque ela é a única que dirige? Então esses cuidados têm que ser levados em conta. Vai ter piscina? Quantas pessoas vão estar olhando? Essa piscina pode ser fechada durante a ausência de atividades na piscina? Então, esses detalhes a gente tem que ir lá, tem que conhecer o lugar, tem que perguntar. Alimentação, quem vai fazer a alimentação, de que jeito vai ser feita, quais pessoas são responsáveis. Quando a gente tem essas informações e na hora da gente fazer as perguntas, as pessoas respondem com segurança, com tranquilidade e já sabem exatamente o que vai ser feito, a gente percebe, opa, essa colônia de férias está sendo organizada por pessoas responsáveis que já pensaram nesses detalhes. Ótimo, então está na hora de a gente deixar essa criançada ir lá brincar, fazer as atividades programadas. Marcos, embora a gente ainda esteja sob influência do El Niño, isso nos traz um verão chuvoso, é verão, é mais quente. Deve-se atentar para essa questão de ter uma área descoberta, por exemplo, para a criança tomar sol? Pois é, tem uma pesquisa americana muito interessante de um sujeito que fala do déficit de natureza. As crianças estão com déficit de natureza, ou seja, é pouco contato com grama, com esportes ao ar livre, árvore, brincar no mato, brincar de esconde-esconde entre as árvores. Está faltando esse tipo de atividade. Então, se possível, coloque o seu filho numa colônia de férias que tenha área livre suficiente para a criançada poder correr, brincar, fazer bagunça e tal. Quando a colônia de férias é no centro de uma cidade ou é muito urbana, a gente não vai ter esse tipo de possibilidade. Mas pelo menos uma cancha ao ar livre para a criançada poder brincar e correr existe, então esse detalhe também é bastante importante. Se possível, a área livre é melhor. É claro que nem sempre é possível. A gente está vendo, inclusive, imagens aí de uma colônia de férias que fica, enfim, dentro de uma sala, enfim, de um ambiente preparado para isso. As atividades, elas devem, a gente está vendo ali, atividade física, por exemplo, né? Crianças até maiores. O que se deve trabalhar nessa questão, né? Deve ser totalmente diferente do que seria uma escola? O ideal é isso. O ideal é que venham atividades diferenciadas. Por exemplo, essas crianças fazendo movimentos que normalmente não fariam numa aula normal de educação física, por exemplo, de vôlei, basquete e tal. Então, essas atividades diferenciadas que são legais para as crianças. Por exemplo, aprender a fazer um bolo. Puxa vida, que momento legal de juntar umas 10 crianças, agora vamos cada uma fazer um bolo, ou cada 5 fazer um bolo. Então, fazer bolo, aprender a costurar, aprender a pintar, teatro, música, tem várias coisas pequenas, entre aspas, que poderiam ser ensinadas. Até mesmo tirar fotografia com máquina digital. Tem gente que acha que apertar o botão está tudo feito, né? Não, tem alguns detalhes muito legais que podem ser ensinados para a criançada. Então, a ideia é atividades diferentes daquelas que a gente vê durante o ano na sala ou na família. Atividades, inclusive, algumas delas que você está falando, podem ser desenvolvidas em casa, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma colônia de férias, né? Essa é uma outra dica, Soler. Se você não tem condições de deixar seu filho numa colônia de férias, faça uma mini colônia de férias na sua própria casa, né? Então, crie atividades diferentes ou pegue mais algumas outras famílias, cunhados, tios, né? E junte essas crianças e agora uma das famílias faz algumas atividades programadas. Numa outra semana, a outra família faz. Então, essa divisão dá para fazer e sai uma colônia de férias caseira bastante legal. Faz um mutirão aí. A gente também tem uma opinião de uma mãe, né, que optou por uma colônia de férias. Vamos ouvir? O que é importante para você como mãe?
Primeiramente, a questão da segurança, as pessoas que estão envolvidas com esse trabalho e as atividades que o local proporciona. Como é que ela volta para cá depois de uma experiência dessa? Então, porque sempre eles conhecem novas crianças, algumas vezes vão para esses lugares já com amiguinhos da escola ou do prédio, e daí sempre tem alguma atividade ou alguma história nova para contar, ou uma brincadeira que eles aprenderam. Então, a gente vê deixa de ter cara de férias. Isso, e a gente vê o quanto foi rico para a criança, né? Tem que ter esse caráter de brincadeira, de ser lúdico também, né? Tem que ser lúdico. E uma outra coisa, tem que ter espaço para não fazer nada. Vai ter um momento que a criança pode escolher o que vai fazer, ou se quiser, ela pode ficar sentada num canto sem fazer nada. É muito importante esse espaço. Inclusive tem um sociólogo italiano, Domenico Di Masi, que fala que o ócio é importante até para desenvolvimento da criatividade. Então tem que ter vários momentos diferentes durante o dia que a criança possa ter espaço para criar, inventar, não fazer nada, brincar, interagir com outras crianças. E último cuidado que eu gostaria de dizer é: tem professores formados cuidando dessas crianças, é importantíssimo isso. Por exemplo, se vai ter atividade ao ar livre, tem que ter um professor de educação física. Se tem as atividades dentro de sala de aula, em espaço fechado, qual é o professor formado que vai estar cuidando dessas crianças? É importantíssimo a gente respeitar essa formação. Tá certo, Marcos. Bom, agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Não tinha falado com você ainda depois do Ano Novo. Feliz Ano Novo. Muito obrigado para você também. Até a próxima.